Desculpa, eu estava só para acrescentar o que os apóstolos ndakatida kuti ndiwedzere amados pane estavam a falar. zvataurwa nevadikani maapostoli Que todas essas obras que nós fizemos, kuti de mabasa dar ese dízimo, atinoita ofertas, zvegumi contribuições, mipiro isso é importante, muito importante. izvi zvinokosha zvikuru Depende da motivação, porque zvinoenderana nemotivation reino de Deus também é motivação, é motivo. nekuti umambo hwamwari Depende da motivação. zvichienderana nemotive Porque também se dizer que alguém tem fé e não tem obra, isso não justifica. kuti titi munhu ane kutenda Reino haana de Deus. mabasa izvi hazvigone kutsanangurika Quer dizer, o próprio Deus kureva kuti iye mwari pachake não diz que dar ofertas, qualquer coisa está errado. Não. haati Mas, kupa como zvegumi os kana apóstolos mipiro estavam a dizer, já não sei kukanganisa quem Oh. é, deve ser aquela Crisalda, Asi estava a dizer que isso sekutaura deve kwaita ser o mamwe fruto do waapostoli reino. Isso vati deve ser o fruto do reino. nofana Primeiramente, kuva é reino. zvibereko O reino zveumambo deve hospedar no seu coração, deve se alojar umambo no seu unofana coração, kugara deve mumwoyo ser mako estabilizado no seu coração. E unofana isso deve kuvandudzwa fluir mumwoyo mako como obra da zvizoonekwa justiça em você, semabasa como obra ekururama da mauri. graça, como obra do mabasa reino em enyasha você. mabasa eumambo mauri E quanto à categoria de pessoas, o reino de Tichitaura Deus não baba. escolhe. umambo O reino hwamwari de Deus não tem hausaruti restrição de pessoas. umambo hwamwari hauna O reino de Deus não olha para a parte teológica. umambo hwamwari hautarise Eu vi paruzivo muita gente, por exemplo, na missão de Jesus Cristo dos 13 anos e meio, ndakaona pessoas ímpias, pessoas Pabasa ra pecadoras, Jesu remakore pessoas matatu rejeitadas, que eram Vanhu consideradas vakanga vari como munyika dignos vakanga de entrar no vasingazivi. reino dos céus. E, por exemplo, vou dar, para acrescentar a linhagem do apóstolo Paulo, kuwedzera lá nzira no livro de yafamba naapostolo Mateus, paulo capítulo 21, mubhuku verso ramateu 28. chapter 21 verse 20 Mas, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, oti disse, murume akanga aine Filho, vana vairi akaenda vai kune trabalhar hoje na Akati minha mwana. vinha. enda unoshanda kumuzambiru Ele, munda porém, kumuzambiru respondendo, disse, iye akapindura não quero. akati handidi Mas depois, asi mushure arrependendo-se, foi. akazokungura akaenda E dirigindo-se ao segundo, falou akaenda kune wechipiri de akataura igual modo. nenzira imweyo E respondendo ele, disse, akamupindura achiti eu vou, Senhor. Perceba bem. ini ndichaenda Eu izvi. vou, Senhor, com ini todo respeito. ndichaenda neruremekedzo rukuru Não, o reino de Deus não só consiste em respeito só, mas consiste na prática das coisas. umambo hwamwari hausi mukuremekedza chete asi huri mukuitwawo kwezvinhu Existe uma humildade falsa que as pessoas carregam. pane kumwe kuzvininipisa Palavras kwenhema kunoitwa bonitas nevanhu e- mashoko akanaka Cobrir-se mas não tem a parte prática, não tem a parte correspondente das coisas. kuzvifukidza asi hapana chikafu Perceba bem, chinoonekwa digo, o primeiro chinopindura disse logo, ele respondeu de uma forma abusiva, não quero. zwa kuti wekutanga akapindura nenzira O segundo isingaremekedza foi akati cheio de handidi respeito. wechipiri akazara Disse neruremekedzo sim, Senhor. akati hongu Mas o que ishe aconteceu aqui? asi chiri kuitika pano E não foi. haana kuenda Depois disse assim, qual dos dois Mushure fez a zvonse- vontade do Pai? ndeupi pakati pevaviri Disseram akaita de chido eles, chababa o primeiro, vakapindura vachiti disse-lhe wekutanga Jesus, jesu em akati verdade, zvirokwazvo digo zvirokwazvo ndinokutaurirai que os publicanos kuti vateresi eram políticos, vakanga vari eram pessoas vanhu políticas vematongerwo edzinyika que estavam no governo. vakanga vari Começa a muhurumende diz assim, os políticos, oti vematongerwo as enyika meretrizes, estás a falar de prostitutas, pfambi entram diante de vós no reino de Deus. vari kupinda muumambo hwamwari pamberi penyu Quer dizer assim, que até inclusive meretrizes, prostitutas, kuti kusanganisira pfambi políticos, vamatongerwo estão a enyika entrar no reino dos céus vari kupinda muumambo hwedenga antes de vocês. Por quê? imi musati mapinda Porque eles nemhaka trazem a parte prática, a parte correspondente. Eles ouvem Nekuti- imediatamente, querem praticar na hora. vanoita chikamu se entregar, estão se chekushanda dar logo na vanonzwa hora. pa ipapo obva Estão a vazvipira contribuir kuda com aquilo que kushanda eles podem. vari Imediatamente kubatsira eles estão neizvo se a dar. zvavanokwanisa Mas tem pessoas, por exemplo, asi tine vanhu semuenzanisi que são bons ouvintes. kuti vakanaka pakunzwa E também são bons na eloquência. Falam bem, uye têm um vakanaka respeito até, pakutaura vanotaura zvakanaka ao saudarem como está a pastor. kukwazisa makadii mufundisi
como está meritíssimo profeta, como está... não sei makadii o quê. anoremekedzwa muprofita, Mas na hora da prática eles não se dão em conta, eles não estão lá asi para pakuita praticar. pabasa havapo E havawani. essa mesma parábola Jesus Cristo conta lá no livro de Mateus 25, quando fala acerca Parabo de iyi inotaurwa reino dos zvakare céus. kuna Mateu 25 panotaurwa zveumambo Fala de hwene, duas categorias de pessoas. panotaurwa mhando mbiri E dzevanhu. duas foram pessoas praticantes. Uma foi uma pessoa que trouxe eloquência no falar. Ela não Vaviri sabia, vakava vanhu vakashanda Senhor, asi chega mumwe com haana elogio. kushandisa. O que significa que Zvinoreva Deus, kuti Mwari, que o reino de Deus é um reino dinâmico. umambo hwaMwari umambo huri dynamic, É mais na parte dinâmica do que kunyanya muchikamu uma coisa chedynamic, estática, né? Pane Uma coisa zvinhu assim, zviri uma coisa cheia static. de regras, zvinhu cheia de zvakazara mitemo, estática, não. É uma coisa dinâmica. chinhu chiri dynamic. Isso dá a perceber que o reino de Deus, quero dizer, que isso dá a perceber que o Isso fato não de vai alguém acontecer. ter a palavra de Deus, Gênesis, Apocalipse, Kuti munhu anga fazer a ane shoko teologia, raMwari. isso não implica ter reino de Kubva Deus. Isso é Genesis importante. kuna Mas Apocalipse, kuna isso é Revelation. importante. Mas Asina isso não é umambo hwene. essencial. Zvasi izvi Porque zvinokosha, o motivo principal. por zvinhu exemplo, zvinokosha, asi handicho o próprio Tiago, chekutanga. onde ela estava a ler, lá no Tiago 2, deve ser Mubhuku 2,14. raJames 2 chapter Tiago começa a 14, falar, a dizer assim: Jacobo anotaura você que achiti, diz que acredita em Deus, imi munoti munotenda kuna Mwari. também os demônios acreditam e estremecem diante de Deus. Madhimoni anotenda uye anotodedera Por pamberi exemplo, paMwari. Satanás conhece toda a Bíblia, Satani anoziva bhaibheri rese mas o que meza, ele rejeita é que é a prática da Bíblia. asi chaanoramba Porque- kuitwa kwebhaibheri, A prática da Bíblia nekuti kuitwa kwebhaibheri revela a genuína fé, revela a confiança na palavra de Deus. Quer dizer, assim, kunoratidza kutenda kwechokwadi, nós kutenda fizemos mushoko uma raMwari, demonstração viva aqui fora kuti tinoratidza zvinhu zvinooneka kuno kuti daquilo que nós cremos no oculto, daquilo que nós yeizvo cremos. zvatinotenda pakavanzika invisível. musingaoneke. Essa demonstração é o que Satanás não quer. Kuratidzwa uku ndiko kusingadiwe naSatani. E a única maneira de corresponder à fé, Nzira imwe chete yekupindura kutenda, conforme ela estava a dizer sekutaura kwavaita que nem a circuncisão, nem a kuti incircuncisão kunyange tem proveito algum. circumcision kana Gálatas uncircumcision 5, mubhuku 6. raGalatians chapter Mas tudo 5, que tem 6. importância dentro de Deus é a fé que opera sobre o amor. asi zvinokosha pamberi paMwari A kutenda demonstração kunoonekwa de uma murudo, fé kuratidzwa kwekutenda, é a prática do amor. kuitwa kwerudo. Obrigado. Tinotenda, Aplausos para o Senhor Jesus. ngatiomberei kuna Ishe Jesu. Sim, peço ao povo de Deus aqui presente, se tiveram alguma questão, Vanhu vaMwari vari pano para kana poderem vaine anotá-la. kuti mugone kuisa, Porque dentro de alguns instantes poderei dar a oportunidade de Nekuti você fazer a sua questão munguva ao painel inoteerera aqui tichazopa mukana presente. wokubvunzawo mubvunzo Por kuna já- baba vari pano. Mas deixa eu responder mais uma coisa. Regai ndipindure Acho que chimwe uma das coisas que nós devemos fazer chinhu chandinofunga kuti chatingagone kuita, é como nós restaurarmos o reino de Deus para os dias atuais, kuti tingagadzirise sei umambo hwaMwari os mumazuva dias de atiri, hoje. zuva Como nós ranhasi, podemos viver esse reino, como nós podemos trazer esse reino a uma realidade. kuti tingaunze sei umambo uyu kuti uve hwechokwadi. Primeiramente, eu quando pego o livro de Marcos, capítulo 4, verso 11, onde a Bíblia Chekutanga fala ndikabata mubhuku raMark Jesus- chapter 4 verse Jesus 11, disse: a vós foi dado a graça de entender o mistério do reino, os mistérios do reino. Tinoti Reino de vakapiwa Deus nyasha é dzekunzwisa zvakavanzika zveumambo. Reino de Deus é mistério. Umambo hwaMwari chinhu Porque quando as pessoas ouvem chisinga, reino, a primeira coisa vem domínio. nokuti vanhu pavanonzwa kuti umambo Alguém chekutanga que não é chinouya provocado, utongi, alguém que não tem aflição, munhu alguém asina que tem tudo quando matambudziko, ele precisa, munhu quando ane ele zvese quer. zvaanoda. Mas o reino de Deus é o inverso. Asi Bíblia umambo palavra diz hwaMwari huri No reino de Deus, quem é maior tem que servir a todos. muumambo hwaMwari mukuru anofanira Ou kuti por outra, quem é ashandire, maior é aquele que serve. kana kuti mukuru ndeuyo anoshandira Aquele vanhu. que se faz mais de empregado, esse Uyo que é anozviita maior. mushandi ndiye mukuru, Mas aquele que se faz de maior, asi uyo anozviita Esse que é menor. mukuru ndiye e a mudiki. Bíblia, a palavra de Deus também. Uye Jesus bhaibheri diz assim, shoko raMwariwo porque zvakare aquele que se exalta, anoti ava vanozvisimudzira esse será humilhado. vachazo Eu me lembro que alguém leu aqui. Aquele que se Zikisiro. humilha, kuti esse uyo mesmo, anozvininipisa exaltado. Mas achasimudzirwa. uma coisa eu sei que ninguém consegue entrar Asi No chandinoziva reino de ndechekuti Deus. hakuna anogona kupinda muumambo hwaMwari sem receber o convite do próprio Deus. asina kugamuchira como invitation inobva kuna Mwari O pachake, Pacheco estava a dizer. sezvataurwa naapostolo Pasheko.
graça de Deus é um convite kuti nyasha dzamwari kukokwa de Deus kwa para a mwari entrada no reino dos céus. kuti upinde muumambo E hwedenga. graça é convite de fato. Deus te Nyasha convida. kukokwa kwechokwadi, mwari vanokukoka. Nos dias atuais Mumazuva que ano nós estamos a viver, atiri kurarama, o Senhor fala ishe vanotaura que o reino de Deus iria perder a qualidade na kuti vida das umambo pessoas por hwamwari causa de uma coisa. hwaizorasikirwa nechimiro. Diz: no fim dos tempos haverão tempos trabalhosos como nunca houve desde a criação. Vanoti mumagumo enyika kuchazova nenguva dzinokanganisa No zvisina fim dos kumboitika tempos kubva haverá pakusiku, rumores de guerras em todos kuti os lugares. mumagumo kuchazova No nemakuhwa fim dos kunzwa tempos haverá kwehondo, traição. kuchava Até nekunyengera inclusive mumazuva entre irmãos ekupedzisira, se entregarão à morte. kusanganisira vadikani vachaurayana. No fim dos tempos Mumagumo enyika haverá concorrência de posição. kuchazova nekurwira zvigaro. No fim dos tempos, Mumagumo enyika o amor vai esfriar por causa de ofensas. rudo ruchatonhora nekuda kwekukanganisirwa. No fim dos tempos, Mumazuva a ekupedzisira Bíblia, a palavra de Deus, vão nascer neoflins espirituais, quer dizer, pessoas que vão nascer já rebeldes por nascença. zvinonzi vanhu de nascença. vachaberekwa vachange vari vana Assim vakapanduka como aconteceu no tempo de Noé. sezvakaitikawo panguva yanoa. Isso vai levar com que o reino de Deus, Izvi zvichatora kuti umambo se as hwamwari pessoas não terem cuidado, não vão dar fruto, kana vanhu vakasachenjerera havagone kuzova nezvibereko, porque vão estar muito preocupadas. nekuti vachazenge vakabatikana zvikuru Como vão se defender, como vão comer, como vão kuti vangazvimirire sei, como vangadyei, vão fazer o quê? vachaite Isso já é sei, no livro vangaite de sei. Marcos capítulo 4, Izvi zviri mubhuku começando raMark do verso 1. chapter 4 kubva pa1. No verso 14 diz: quem semeia o reino de Deus, semeia a palavra. Pa14 Quer dizer, é por poti isso que eu disse anodyara naquela umambo parte hwamwari que anodyara reino de shoko. Deus é um mistério de Deus. Ndokusaka tiri kuti É umambo um mistério da hwamwari graça de Deus chakavanzika chamwari, chenyasha dzamwari e amor de Deus uye rudo no rwamwari coração do homem, mumwoyo wemunhu através da palavra de Cristo. kuburikidza neshoko raKristu. Porque Jesus mostra lá no livro de Marcos que Nekuti ele se Jesu achega anoratidza no coração do homem através da palavra. kuti mubhuku também, raMark kuti vanosvika Jesus também mumwoyo diz que wemunhu o reino kuburikidza é neshoko. mistério. Mas nós, através do fruto, nós podemos conseguir ver. Asi isi Jesus kuburikidza começa a falar nezvibereko agora. tingagone kuona. Preocupação, Jesu vaitaura kuti kubatikana, Ofensas, offense, perseguição, kuteverwa vai levar pessoas a não dar fruto. zvichaita kuti vanhu varege kuva E é nezvibereko. isso que está a acontecer hoje. Ndo zviri kuitika O que nhasi. um cristão Esse pode acontecer fazer hoje. para ele permanecer dando frutos? Para permanecer dando fruto. Eu acho que, mukristu angaite sei kuti arambe primeiramente, achipa o zvibereko? crente tem uma palavra que Jesus disse muito importante e Ndinofunga kune indispensável. shoko rakataurwa najesu kristu rinokosha. E se crente esquecer essa palavra, Kana mutenda não akakanganwa shoko, importa o que ele é, não importa o que ele é, ele vai Azine- parar automaticamente de dar fruto. hazvinei kuti uri ani. Vai ser um crente morno, porque a Bíblia, a palavra diz, Canadá, vale mais você ser frio ou quente do que ser morno. Vai ser uchava um crente mutenda morno. anodziya nekuti Isso nós bhaibheri estamos a falar agora, zviri está um nani cheio de kutonhora crentes kana kupisa kwete kudziya. Você quando ouvir bem, porque crentes são mornos agora, você há de ouvir que foi ofendido com alguém, Ukada kuona kuti vatendi sei vari kudziya panguva ino nenyaya yekuti foi atacado com vakakanganisirwa, alguém, ou porque está vakata cheio de preocupação, cheio de dívidas, cheio de vanozaza despesas, kubatikana não sei kwakawanda quem. E zvikwereti, ele acabou ficando morno, acabou ficando estático. Por quê? wozova vanhu vanodziya, vanhu vakamira Porque ele tem uma panzvimbo pergunta que não tem resposta. nekuti vane Quem é a mibvunzo mim? isina mhinduro kuti ndini ani. Mas Jesus disse assim: Asi Jesu akati, tenho-vos dito essas coisas ndinokutaurirai zvinhu izvi para que não vos escandalizeis. kuti zvirege kukuvhundutsai. O que significa? Zvinorevei Que crente, quando para de dar fruto, kuti mutenda akamira kupa zvipo é porque ele se zvibereko escandalizou. inyaya yekuti avhunduka. Essa palavra é escandalizar-se. Shoko iri Primeiramente, kuvhunduka. crente tem que saber Chekutanga mutenda anofanira kuziva de que tudo o que está a acontecer, kuti zvese zviri kuitika não importa a gravidade ou a dimensão dela. hazvinei Não kukura importa kana se a tua kudimension yacho. expectativa era de ver melhoria, mas o que apareceu é a parte pior. Hazvinei kuti wanga wakatarisira zviri nani Não kobva pode kwauya esquecer zvakaipisisa. de que cada detalhe de tudo que está a acontecer na sua vida está registrado no livro de Deus e vai terminar usakanganwe de kuti melhor icho maneira. chezvese zviri kuitika muupenyu Tudo está registrado chiri no livro de kunyorwa mubhuku raMwari Não reupenyu. importa se você orou, jejuou para que Hazvinei aquela kuti situação
wanamata ou wazvinyima você kudya encontrou com um grande homem de kana Deus kuti com wasangana nemunhu expectativa mukuru daquilo wamwari terminar, uine mas não tarisiro terminou, yekupedza piorou. zvikasapera Não importa o zvaita tempo, mas aquilo já está registrado hazvinei no nenguva livro de Deus. asi ichocho chanyorwa E mubhuku Deus já ramwari sabe por que está a acontecer. mwari Você não vanoziva pode se kuti sei zviri escandalizar. kuitika iwe usavhunduke Basta você esquecer isso. ukangokanganwa izvozvo Você vai se escandalizar. uchavhunduka Quando você se escandalizar, kana wavhunduka automaticamente, ipapo se você era forte, kana wanga wakasimba vai começar a ficar morno. uchatanga kudziya Da maneira como você servia ou dançava, ou você mashandiro awaita kana influenciava as matambiro pessoas, kana kuti zvawaita kuvanhu avivava as pessoas, kusimudzira vanhu você não vai fazer mais. hauchazviita futi Você há de ver uma coisa muito importante. Você há de ver que as uchaona chinhu pessoas chinokosha que uchaona no kuti princípio vanhu eram vivas, pekutanga vakanga vari vanhu hoje já não vapenyu estão vivas. Pergunta para eles por nhasi quê. havasisiri vabvunze kuti nemhaka yei Você há de ver que uchaona kuti preocupação, desejo desse mundo. A Bíblia, a palavra kubatikana diz assim, zvishuwiro zvenyika ino diz que os desejos desse mundo, bhaibheri rinoti alguns zvishuwiro zvenyika ino desejos. vamwe vane Eu já vi zvishuwiro pessoas, por exemplo, que eram vivas antes de casar. ndakaona vanhu vakanga vakasimba vari vapenyu Forte vasati no varoora evangelho, vakasimba muvhangeri pregavam a palavra de Deus de uma forma tremenda. vaiparidza Estavam shoko sempre a ramwari incentivar as neimwe nzira pessoas. inotyisa Chegou um tempinho que o yakazosvika mundo nguva ofereceu as iguarias para ele ficar bem. Deu nyika uma mulher a yakazomupa zvinhu ele e ele akapa esfriou. mudzimai akabva adziya Eu já vi até atonhora inclusive vice-versa. Em que ndakaona uma moça vice versa servia a Deus, não tinha nem namorado, Aishandira mwari servia asina bem kana Deus, mukomana, mas a partir do aishandira. momento que teve um asi namorado, kubva ou panguva qualquer yaakava coisa, esfriou. nemukomana akabva A atonhora única coisa que nós vimos o testemunho que ela deu, só se, aleluia, amém, já consegui meu namorado, acabou por chatakaona ali e foi itestimony embora. Eu já vi pessoas que serviam a Deus de uma forma fervorosa, ndakaona que a vanhu partir do vaishandira momento mwari que o mundo zvine ofereceu um emprego que ele tanto panguva yakapiwa precisava, basa nenyika esfriou ravaishuwira vakabva e foi embora. Hoje vatonhora está parado. vakabva vaenda iko zvino O que vakapi significa que zvinorevei izvi inimigo a cada dia kuti muvengi zuva está a nezuva oferecer as iguarias, está a Ari oferecer kupa privilégios, está a oferecer direitos kodzero, aos ari homens. kupa privileges E o reino and de rights. Deus está a esfriar. umambo hwamwari huri E o kutonhora povo de Deus não está a conseguir perceber. vanhu vamwari havasi kugona Por quê? Porque kuzvinzwisisa o reino de Deus não consiste nem em Nemhaka comida iyi. nem em bebida. nekuti umambo hwamwari hausi hwekunwa Se kana nós kuti termos a satisfação de Cristo dentro kana de isu nós, tikava nekugutsikana kwakristu quem tem matiri satisfação anokugutsikana também tem discernimento. anewo Ele kudzamisisa consegue ver de que isso é bênção, iye anogona kuona kuti iri mas ropafadzo isso aqui é uma Assiste. oportunidade de querer me tirar da presença de mukana Deus. wekuda kundibvisa Seja aí, povo de Deus, aplauda bem forte para o Senhor Jesus. jesu nesimba Sim. E não, o que está a acontecer com o povo chiri kuitika é nevanhu que eles não estão a saber de que os tempos que nós estamos a viver, havasi kuziva porque kuti o nguva que yatiri está a kurarama acontecer consigo, o que está a acontecer comigo, chiri kuitika kwauri chiri kuitika kwandiri não é por causa de você agir mal, hachisi kuti waita zvakaipa ou por causa de você não ser muito inteligente mais do que os kana outros. kuti iwe hauna ruzivo Você rwakanyanya confirma de kupfuura que vanhu muitos de vocês são mais inteligentes do que aquelas pessoas que estão iwe bem hoje. munotozviziva kuti vazhinji Que venyu na sua tolice vakaneruzivo estão a kupfuura prosperar, vagere mas você zvakanaka. na sua sabedoria está pobre. Isso asi acontece mudofo na hwavo vari injustiça kubudirira iwe muruzivo uri murombo de alguém que está no mundo, está a prosperar. munhu Mas você asina na kururama justiça ari que, munyika ari kubudirira que você tem de Deus, asi iwe nekururama Cada dia kwauina está a kwakuna perder. mwari Está a zuva sair a nezuva perder. uri kurasikirwa mas nós o que nem devemos ficar a saber asi chatinofanira kuziva é que Jesus disse ndechekuti jesu que akati no fim dos tempos, mumazuva ekupedzesera tempos custosos, tempos nguva trabalhosos, inonetsa nguva yekushanda tempos difíceis nguva yakaoma vão aparecer. ichauya E ele disse: tenho-vos dito isso iye akati ndinokutaurira izvi para não vos escandalizar. kuti murege Tenho-vos dito kuvhunduka isso ndinokutaurira para izvi vocês ficarem firmes. kuti murambe Tenho-vos dito isso vakasimba para ndinokutaurira vocês izvi não recuarem, kuti para murege vocês não kudzokera kumashure desistirem. kuti murege Tenho-vos dito kudzoka isso para vocês não se ndinokutaurira izvi escandalizar. kuti murege É isso que kuvhunduka ele disse. ndizvo Obrigada. zvaakataura Aplauda para o Senhor Jesus. ndotenda ngatiomberei kuna ishe jesu Por já vou pedir a intervenção do louvor. panguva ino tichakumbirana Povo de Deus, Worship. coloque-se de pé para Vanhu adorarmos o vaMwari, Senhor Jesus. ngatimirei kuti tirumbidze ishe jesu Reina sobre mim, eu me
sobre mim, só tua noiva espero, anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Povo de Deus, levando as suas mãos, adora o Senhor Jesus. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou pobre e cego. Sou pobre e cego. Nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar. Quero aos seus braços me entregar. Eu sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, Senhor. Preciso do teu ouro. Purifica-me, Senhor. Levitas, muito obrigada. Aplausos para o Senhor, para o nosso painel. Eu gostaria de saber, Ndaida kuziva com os meus convidados, ku vakoki vangu aqui temos o profeta Cavodizete e os seus Profeta apóstolos. Cavodizete nemaapostoli avo Como ministros de Deus, sevashumiri va Mwari. qual é o impacto que vocês têm deixado
ao povo de Deus ndezvipi no zvamungada expandir a mensagem do reino. kuvana vaMwari mukushambadza shoko reumambo hwedu? Obrigado. Queria repisar mais um bocadinho sobre o que o pastor estava a dizer. Ndanga ndida kuti ndisimbise zvishoma pane zvataurwa nemufundisi. Igreja Church é como se fosse a ramificação yakaita existe lá no sebranch bazi, mas a igreja, asi church quando você ver bem, a Bíblia diz que está lá no céu. ukazvitarisa bhaibheri rinoti iriko kudenga. Igreja Church é como se fosse oficina. yakafanana nepagaraji. Oficina não faz carro, Pagaraji hapagadzirwe mas mota, arranja carro. asi kuti pano Repara o carro maintainwa, panoripewa quando motokari avaria, né? kana dzafa. Aplauda para o Senhor Jesus. Bem forte para o Senhor Jesus. Atiomere kuna Ishe Jesu, zvine simba kuna Ishe. E depende do tipo de carro que está a vir. Tem Zvinoenderana Tem nemhando carros yemotokari iri kuuya. peças dele você pode encontrar aqui ao redor, depende. Pane motokari yekuti mapatsi ayo E unogona kuti tem awana carros muno pedyo. que custam muito para reparar. E tem carros que quando você tenta ver assim, Kune motokari dzekuti tenta reparar, ukada kuedza kuiripeya investe muito dinheiro, mas você acaba descobrindo que não tem recuperação. unoisa mari yakawanda wozoona kuti É como aiai igreja. ndo zvakaita sechechi. Na igreja entra Aplauda para o Senhor Jesus. Ngatiomerei kuna Ishe Jesu. a pessoa Munhu não é gerada na igreja. Ela haagadzirwe muchechi, ela já existia, a pessoa já existia. munhu akanga apo kare, E o homem vivia da maneira dele. munhu airarama zvaaida. Tá vendo? Tem pessoas que estão a viver no mundo e eles acham que estão bem. Kune vanhu vari kurarama munyika vanofunga kuti vari nani, Mas quando eles chegam na igreja, descobrem de que não estavam bem. asi vakazosvika muchechi vanozoona kuti vanga Tem vasiri nani. pessoas que descobrem só na igreja de que ele não estava bem. Kune vanhu vanozongozviziva É chete vava como, muchechi kuti tem vanga. pessoas que viviam no mundo normalmente, mas depois quando chegou na igreja, de repente manifestou o demônio. Kune vairarama munyika Não zvakanaka asi sabia. pavakasvika muchechi vakabva vabuda dhimoni Quer vakanga dizer assim, que vasingazivi. no próprio diagnóstico que a própria igreja dá, kureva kuti paongororo a Bíblia chainopiwa fala diz que nechechi, a luz tudo manifesta. Tá vendo? bhaibheri shoko ramwari rinoti pachiedza zvese Existe zvinooneka. uma paz falsa que as pessoas carregam. Kune chimwe chikamu chenhema E uma vanhu vida chava- fantástica de fantasia que as pessoas carregam lá fora. humwe upenyu hwenhema E quando eles entram na hunotakurwa igreja- nevanhu kana vapinda muchechi, Por causa da palavra da verdade. nekuda kweshoko rechokwadi, E por causa do sistema nekuda kwesystem divino que a própria igreja usa. divine Eles- inoshandiswa muchechi, Eles são diagnosticados alguma coisa, se está bem ou não. vanobva A luz, né? vazoonekwa chimwe chinhu kuti vakanaka kana kuti kwete Quando pachechi. você ver bem, o bom samaritano, quando pega o Ukazviongorora moribundo, musamariya akanaka paakabatsira, ele colocou-lhe azeite e vinho, né? A Bíblia fala. akamuisa oiri nevinega Não lhe colocou na igreja, lhe colocou lá fora. newine, akamisa Onde oiri lhe encontrou? newine, haana kumisa muchechi, Lhe akamisa batizou com kunze óleo, kwaakamwa. significa Espírito Santo, significa unção. Mafuta anoreva mweya mutsvene, Vinho, você anomirira já zoti. sabe o que significa. Vinho significa doutrina, significa Waini verdade. inoreva doctrine kana Depois kuti daí que chokwadi. carregou para a igreja Mushure akazomutakura kuenda kuchechi, e lhe deixou na igreja. Aquela casa da hospedeira akamusiya significa kuchechi. igreja. Imba yevaenzi iyi inoreva chechi. Aplauda para o Senhor Jesus. Então, eu deixo dizer assim, quando você vai na igreja, Kana iwe ukaenda kuchechi, dependendo da condição que você tem, zvichienderana nekondisheni yauinayo, há momentos em que a tua avaria pode ser uma avaria incurável. pane dzimwe nguva dzekuti kukanganisika kwako kungava kwekusaporeseka. Tem carro quando avaria mesmo. sabe? Ne motokari yekuti Avaria. kana yafa yafa, Você tenta de pôr lá em cima para apanhar e empurrar. uda ele kuisa só- mudenga, kuda kuedza kuipusha inoti yonyara.
Mas ninguém destrói, só acaba ficando do lado, né? Quer dizer, é caro, né? asi hakuna anoiparadza inozongopara imotokari. Crente também é assim, na igreja é assim. Mutendi wakadaro muchechi wemwakadaro. Tem pessoa, você vai perder tempo, não sei o que. Kune vanhu vekuti munogona kupedza Você nguva vai falar. Muchitaura, Dar muchitaura. todo tipo de checking. muchiedza kuita zvese, Mas a varia dele não tem como, é uma varia terrível. asi Pelo kufa que pude kwake hakuna perceber, maitiro. parece que na igreja existem pessoas que já não têm mais recuperação e Tem- é um dos desafios que vocês não, como ministros enfrentam. Existe sim, mas nós Kuti como mumachechi mune vanhu vakawanda vasingagadziritsike idambudziko rokusangana como kwanaro. mecânicos, né? Sim. vari kuti zvinoitika sevana mekanika. Não carregamos aquele carro de dar, porque é caro. hatitore mota iye tonorasa Aplauda para o Senhor Jesus. ngatiomberei kuna ishe jesu. E tem nome de carro. Sim. Aplauda mais para Jesus. Sabe, a Bíblia, a palavra diz, na casa de Deus não só existe vasos de honra, mas também vasos de muimba desonra. yamwari O que significa que na mune casa de hari Deus nós dzegoriti. encontramos toda a categoria de pessoa. zvinoda kuti Numa tinosangana igreja nemhando que não tem dzese dzevanhu. pessoas más, essa igreja não é de Jesus. muchechi musina vanhu vakaipa, Numa igreja que não tem pessoas que não ouvem, essa igreja não é de Cristo. Porque a Bíblia, a palavra diz que numa casa tem dois tipos de vaso. Tem vaso de honra, para a glória de Deus, tem vaso de desonra. Tem essa... eruremekedzo. Igreja é uma oficina, eu posso assemelhar como uma oficina de Cristo Jesus. Mas as pessoas, quem conhece desde o princípio lá, onde elas estão a sair e da maneira como desfez, é o próprio asi Jesus. munhu anoziva Próprio kwavabva kwekutanga kwavari kubva nekwavari kuenda ndiye jesu Sim. pachake. As pessoas só na igreja se descobrem. munhu muchechi anogona kungozviziva iyi, Só se descobre só que ele já era, né? anozviziva kuti iye achii. Sim, vou pedir ao painel para que possa tecer em forma de últimas considerações. Assim, tichakumbira quais são as vossas metas como ministro por alcançar no difundir a mensagem do reino de Deus? ndeipi tageti yenyu yamuinayo muushumiri kuti mugone kusvika As metas por alcançar. kusvitsa shoko ramwari. tageti yamuinado pamunoda kusvika. Painel. Sim, obrigado. Sim, o foco é deixar a própria vida de Jesus operar nas nossas vidas. vari kuti fokasi ndeyekusiya jesu kristu ashande muupenyu hwedu. O foco é, né? fokasi ndei Deixar a palavra de Deus kusiya shoko ramwari ser viva e eficaz. rirambe riri A própria palavra living se and fazer em efficacious. carne em nós também. uye riitewo nyama matiri. Sim, eu vou pedir para um apóstolo que ele não falou nada desde que o Desculpe, programa começou. Kune O apóstolo munhu Márcio apóstolo Chico, asina chataura. por favor, deixa o seu apostol parecer. márcio chico kubva zvamasvika ipapa. Obrigado. De verdade, eu não falei, mas chokwadi handina kutaura asi. primeiro porque eu estava a ouvir as considerações, as respostas que os meus amados estavam a dar, né? E não querendo distrair da resposta, posso dizer de que estava a considerar, né? Estou a considerar todas as respostas como vari sendo kuti ndiri certas. kukoshesa mhinduro dzese Eu dzataura. estava concordando com todas as Todas as respostas. respostas Vari como kuti vari sendo kuwirirana algo nemhinduro. certo, né? Não tens nada para acrescentar. Não, vou acrescentar de verdade. vari kuti vakuwedzerawo. Antes, até porém, de ndisati responder às últimas questões ndapindura mibvunzo yekupedzisira de quais são as metas, né? yekuti ndepapi eu miganho acredito zvamunoda de que kusvika. nós como pregadores, né? Como ministros da palavra de isu Deus, sevashumiri veshoko ramwari eu me recordo da primeira palavra
que ndinorangarira shoko rekutanga a amada ali falou, né? rataurwa pano Disse que tem alguém que recebeu uma visão, né? kuti kune munhu asangana nevision. E esta pessoa não está sozinho, Munhu uyu haasi ega, que está acompanhado vari do seu kuperekedzwa integrante, neste caso que são apóstolos. nemaapostoli avo. Eu até poderia dizer de que a nossa meta como Ini ndingataura ministros ndichiti target yedu é a visão que o nosso pai espiritual tem. Para não dizer ndevision uma nababa palavra vedu. contrária, né? O nosso pai espiritual tem uma visão e que Baba vedu nós vepamweya vane vision. devemos seguir essa visão como sendo a parte integral Isu dessa tinofanira visão que ele kutevera recebeu. vision seintegral part Então, ivo essa aqui é a nossa vakagamuchira. meta também. Ndiyo imeta yeduwo. Então, há uma pergunta Pane mubvunzo que a Amada também disse, wabvunzwawo nemudikana que dizia assim, wanga uchiti antes de eu responder essa ali, o Amado lá, que deu a pergunta em inglês, mudikani wabvunza nechirungu. não sei se eu percebi mal, mas há Handizive kuti nanzwa zvakaipa here há uma asi pergunta que ele deu. Ele queria saber, né? ivo vanga vachida kuziva. Sim. Ele depois de explicar, consoante a pergunta que o apóstolo Pacheco deu, Mushure mekutsanangura zvichienderana nemubvunzo ele queria wapiwa saber se naapostoli o Pacheco. reino dos céus Vanga vachida kunzwa kuti umambo hwedenga está nos céus huri kudenga ou na terra. kana kuti panyika. E com a explicação que ele deu, Kutsanangura yavapa ele disse assim, ivo vati no livro de Mateus, mubhuku raMathewu, quando Jesus estava a ensinar os seus discípulos, Jesu paakadzidzisa vadzidzi vake quando disse assim, venha o seu reino, paakati umambo hwenyu ngauuye, seja feita a sua vontade, kuda kwenyu ngakuitike assim na terra panyika como nos céus. sekudenga. E a primeira coisa que poderia dizer, se o reino de Deus está nos céus, está na terra, Chekutanga ndechekutiti umambo hwaMwari huri kudenga kana huri pasi, segundo o que os meus irmãos apóstolos zvichienderana nevadikani vangu maapostoli afirmaram acerca disso, vatsaurawo pamusoro peizvo. eu até podia partir do princípio de que o reino dos céus há uma diferença com o reino de Deus, Ndaida kutanga pekuti umambo hwedenga hungava nemusiyano neumambo porque hwaMwari, do princípio poderia entender o que significa reino dos céus, nekuti chekutanga kwaida kunzwika kuti chii e tentar chinoreva umambo perceber também hwedenga, o que é reino de Deus, nekuziva kuti chii chinonzi umambo para hwaMwari. sabermos distinguir Tikagona kupatsanura e sabermos explicar exatamente. togona kutsanangura zvechokwadi. Então, eu poderia responder assim para o Ndaigona amado. kupindura ndichidai kuna mudikani. Eu talvez acredito de que, por causa da compreensão, Ndinotenda kuti nekuda se nós formos a ver, a Bíblia foi escrita por diversos leitores. bhaibheri rakanyorwa nevanhu vakasiyana. Por exemplo, neste evangelho, os 4 evangelhos, né, que estão aqui, Semuvhangeri unawo são leitores, escritores diferentes que leram e a compreensão também é diferente. Cada vanyori estava a vakasiyana tentar buscar vakanyora a uye vanhu palavra, vari kuverenga vangosiyana. uma maneira que talvez o leitor pudesse perceber ou entender. Umwe aisiya shoko neimwe nzira yekuti aizoverenga aigona Então, eu poderia dizer assim, de que o reino de Deus ndaigona kuzoti umambo e hwaMwari o reino dos céus, neumambo hwedenga não existe uma diferença hapana musiyano para mim, kwandiri segundo a palavra. zvichienderana Porque se neshoko. nós formos a ver, mesmo na explanação, Tikada zviona mutsananguko onde queriam comparar, onde queriam ilustrar a parábola, dizer o Tirar reino o- dos céus, o nós compare. vimos uma parte que vem também o reino dos céus é comparado. Assim como no outro lado diz que o reino de Deus também é comparado. tinoona vamwe vanonzi umambo hwedenga Então, se o reino de unofananidzwa Deus konzi está nos umambo céus ou está hwaMwari. na terra, os céus é como se fosse uma ilustração, Seu inoita como o apóstolo Beni se-illustration disse, né? sekutaura kwaita A apostoli resposta que ele deu, os céus como se fosse uma ilustração, o lugar onde está. kuti kudenga kunoita E o senzvimbo reino de Deus como a manifestação disso tudo. umambo Mas se hwaMwari você for a kuonekwa ver, kwezvinhu izvi. Tikada as kuti coisas são manifestadas cá, mhinduro dzapiwa pano dzese no reino de Deus como tal, segundo a explicação. dzeumambo hwaMwari Não tem uma total diferença com o que se explana no reino dos céus. Porque está-se a falar de algo espiritual, está-se a falar de algo, hakuna chinganyanya kusiyana neumambo hwedenga. está-se a Tiri falar kutaura de zvinhu entidades zvimwe, espirituais, tiri posso dizer kutaura assim, né? Que é zvinhu zviri alegria, mumweya, paz. mufaro E se você for a ver, rugare. nos céus, Tikatarisa não são coisas palpáveis. kudenga hazvisi zvinhu zvinobatika, Não são coisas que não são coisas materiais. hazvisi zvinhu zvinooneka. Eu posso dizer assim, Ndingataure ndichidaro se o reino dos céus está nos céus ou está na terra, kuti kana umambo hwedenga huri kudenga kana huri pasi, para mim, nos céus está, kwandiri kudenga huri, assim também na terra está. asi nepanyika zviripo. É isso que eu posso dizer. Isso quer dizer que o reino dos céus é como se fosse uma cozinha e o reino de Deus onde se serve a comida.
varikuda kuti zvingaite sekuti Você já tenta dizer umambo que é a mesma coisa. Eu Não sei. gostaria de... Eu tentei Tentar explicar, entender. né? Sim. Não sei como percebeu. Eu tentei dizer assim, de que ndaedza kuti eu disse assim, não existe uma total diferença. vari kuti hapana ao meu musiyano ver. wakanyanya. Porque primeiramente eu poderia dizer assim, o que é o reino dos céus taida kuzoti ndechipi chii e o chinonzi que é o umambo reino de Deus. hwedenga uye chii Olha, chinonzi eu me umambo recordo uma vez que o meu pai espiritual Ndinorangarira fez favor, nguva estava baba a vangu explicar pamwe. acerca de reino de Deus e reino dos céus. vachitsanangura E umambo deu um hwedenga exemplo de que, olha, no neumambo reino humwe. existe rei. Sim. vakati muumambo mune madzimambo E existem as pessoas que trabalham lá, kune vanhu vanoshanda ikoko que obedecem às vanoteerera ordens do reino. mirayiro yamambo. Nós, cá, Isu pano somos um reino. tiri muumambo. Onde que está a nossa representação? mumiriri wedu ari kufa Está nos céus, ari que é também kudenga o reino de Deus. kunowa umambo Eu hwamwari. vou dar um exemplo, o reino romano, por exemplo. ndichapa O reino romano estava em dois lugares. umambo hwemaromans Estava em Jerusalém, wakanga lá uri como kujerusarema algo que estava imposto, mas também estava em Roma. asi wakanga uri kuroma zvakare. Sim. Não sei se eu pude Sim. esclarecer. Sim. Então, são duas coisas. Tem estar em Roma, kune kuva como o muroma reino romano, kana kuti estando umambo na própria hwemuroma Roma, huri e muroma tem o reino como tal estando em Jerusalém. Kana kuti Em umambo que iwocho existiam vari também vakuti pessoas kuJerusalém. pertencentes ao reino romano, Asi kune mas estando vanhu vari em Jerusalém. murumambo E que as suas ordens, por exemplo, wekuroma asi levavam do... vachigara Então, mujerusarema. dizer de que o reino dos céus é Pra- praticamente dizer que é o reino que está em Roma. E o O reino de Babo Deus é como nega- fosse uma designação, estando em Jerusalém. Que Mas tudo resulta é do mesmo- reino dos Exato. céus. Mesma coisa, bro. É isso que eu quis dizer quando me referia da cozinha e onde se serve. Só que Sim. a percepção como sendo cozinha e... É isso. Sim. Sim. Só para dizer assim, Ndava kutaura tichiti para mim existe uma diferença. kwandiri pane musiyano. Tá bom, mas como já terminamos acerca disso ali, cada um tem a sua definição, segundo a palavra, segundo a percepção. Amém? mumwe nemumwe Vou falar anotsanangura acerca de fogo. zvichienderana neshoko neku- Qual é a nossa meta, nosso foco? Sim. Amém? ngatiendei kufocus. Eu vou acrescentar o que o apóstolo falou. ndichawedzera pane zvataurwa nemuapostoro. A nossa meta, como apóstolos Target de Cristo yedu. Jesus, semaapostoro aishe jesu é para alastrar a visão de Cristo Jesus, kutambanudza vhizheni yakristu pelo jesu qual o nosso pai profeta recebeu, iyo yakagamuchirwa que Baba quer profeta. revelar Cristo Jesus na vida do povo. inova kuratidza kristu jesu muupenyu hwevanhu, Revelar a verdade. kuratidza chokwadi. Os mistérios estavam ocultos em Cristo Jesus ushumiri hwanga hwakavanzika muna kristu jesu por intermédio da palavra dele. kubudikidza neshoko ravo. Sim. Falar do foco, tichitaura focus caminhar na mesma linha com o apóstolo. tinofamba munzira imwe chete O naapostolo. nosso foco é deixar com que o povo de Deus, focus yedu ndeyekusiya kuti vanhu vamwari segundo a revelação do profeta uma vez que deu, zvichienderana nekuzarurwa kwaprofita não, kwavakati o povo saiba, kuti vanhu vazive descubra Deus, vazive mwari conheça Deus, vazive mwari aprenda Deus. vadzidze mwari Em nome de Jesus, amém. muzita rajesu. Obrigada. Em nome de Jesus, amém? amen. Também de falar do fogo, tichitaurawo nezvefocus não fugindo da linhagem. tisingautizewo. Então, nosso fogo focus yedu é segundo a visão que nosso pai espiritual recebeu, iriko kubudikidza nevhizheni yakagamuchirwa nababa vedu, ver todo homem kuona munhu wese reconciliado com Deus achidzoreredzwa kuna mwari e também com o homem igual. nemunhuwo akaenzana naye. Em nome de Jesus, amém? amen. Obrigado. Vou falar do nosso foco como apóstolos ndichataura focus yedu semuapostoro e ministros uye vashumiri da palavra de Deus. veshoko ramwari. Primeiro dizer que nós somos cooperadores da visão tanga ndinoti isu tiri vabatsiri vevhizheni de Cristo Jesus yakristu jesu que o nosso pai foi dado. yakapiwa kuna baba vedu. Então, o nosso foco focus yedu está sobre
iri pamusoro a visão dele. pevhizheni yavo. Que é isso que o apóstolo Ben acabou de falar agora. zvataurwa naapostol Que é a Ben visão que ele foi dado ministerialmente. kuti ivhizheni yavakapiwa paushumiri Resumindo, muchidimbu Jesus. najesu. Obrigada. Pai de Jesus, sim, dizer que foco que eu tenho como ichiti apóstolo focasi yatinayo semaapostoli é de seguir a orientação da visão que o Pai tem. ndeyekuteera orientation iri pavhizheni yakapiwa kuna baba. Amém? Amen. Por mim mesmo, não tenho Kwandiri uma visão pessoal, mas sou está Andina debaixo da visão vision. de quem recebeu a visão. Essa é a asi minha visão. taakuziva kuti akagamuchira vhizheni ndiyani. Obrigada. Sim. Fala da missão. Ela. Ó Pai do Senhor, Paz. a dizer assim, que o foco que temos como apóstolos e ministros da palavra de Deus, Ichiti focasi yatinayo semaapostoli kana kuti vashumiri veshoko como o ra apóstolo Deus estava a dizer, sezvanga zvichitaurwa que naapostoli nós somos Jesu cooperadores da visão kuti isu tinoshanda que nemuvhizheni Deus deu ao profeta Cavô Dezete, yakapiwa namwari kuna profeti kavodhizeti de o homem se reconciliar com Deus kuti munhu aonekwa achidzoreredzwa kuna e mwari, homem também com homem. munhu wokumunhu O zvakare. nosso foco Focasi yedu é de trazer isso ao homem ndeyekuunza izvi por kuvanhu intermédio do evangelho ou a palavra de Deus. kuburikidza neivhangeri kana kuti shoko Muito ramwari. obrigado. Ndinotenda. Obrigada. Por último, vou pedir com que o profeta Cavô Descende deixe Uma, ndichakumbira profeti o kavodhizeti seu foco e a meta por alcançar Vape e o também focus yao tecer a netakuti sua yao última vanoda consideração no que diz respeito ao tema Reino de Deus. Yeah. Nossa meta é foco e meta ao mesmo tempo. focasi yedu Foco é Jesus. netazi focasi yedu A ndimujesu. Bíblia, a palavra diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vaipi shoko ramwari tinotarisa Isso, kuna jesu muvambi constantemente. Agora, a nossa meta é alcançar o mundo inteiro, porque a Bíblia, a palavra de target yedu Deus ndeyekuti diz, tigone kubata nyika pasi rese. ide ao mundo. O que nós Vaipi shoko estamos a ramwari querer? kuti endai munyika. Estamos a querer ver a igreja no mundo, não o mundo na igreja. Tiri kuda kuona chechi munyika kwete nyika muchechi. O que significa? Zvinorevei. A igreja tem que sair para o mundo. Chechi inofana kubuda kuenda munyika. Mas o mundo, o sistema do mundo não deve estar a dominar a igreja. Asi kuti Mas o sistema da igreja deve dominar o mundo. A kwete Bíblia, a kuti palavra de Deus system fala. yenyika itonge chechi asi kuti masystem Então, a emuchechi nossa meta atonge é munyika. de a embaixada Target yedu ndeyekuti embashada estar a nível do mundo inteiro. ionekwewo pasi rese Com essa visão de pregar a reconciliação nevhizheni yekuparidza por intermédio de reconciliation Cristo Jesus. kubudikidza E nós nakristu jesu. acreditamos de que, Isu tinotenda como kuti vocês estão a ver aqui, os ministros todos estão Sema aqui, muri kuona os outros estão vashumiri sendo vese vari formados. pa- Tem cooperadores vari aqui que são kuforma. pastores, tine vamwe evangelistas, vanovafundisi, tem cá protocolos, tine protocol, tem vários outros. tine Então, tem vakawanda, outros que ainda estão sendo formados aqui. tine nesse vamwe lugar. vachiri kugadzirwa Estão sendo pano enviados para vários lugares. vari kutumwa kunzvimbo dzakasiyana. Assim como o pastor dizia que o evangelho começou na Samaria, depois para Sekutaura kwaita Quer dizer mufundisi assim, kuti que vhangeri nós estamos a rakatanga tentar fazer musamari, cobertura ao redor até chegar ao mundo inteiro. kuti tiri kutanga kuda Fazer kufukidza correr a pedyo visão. kusvika taenda pasi E nós pese. acreditamos de que a embaixada de Jesus Cristo vai chegar no mundo inteiro. Isu tinotenda kuti embashada yajesu kristu O ichasvika mundo pasi inteiro rese. vai ter a embaixada de Jesus. Pasi rese pachava neembashada yajesu. Mesmo um dia eu ser buscado com Jesus e ir Kunyangwe embora. rimwe zuva ndikazotorwa najesu ndikaenda. Escutem essa palavra que eu estou a falar. Batai shoko randiri kutaura. Nem homem vai conseguir destruir a embaixada. Nem Hakuna munhu achazogona kuparadza embashada. Eu disse, Ndati essa igreja chechi vai crescer de maneira tal que eu vou perder controle. zvenzira yekuti tichaluza control. Nós vamos ficar sem saber que em que lado está a margem. Quer dizer, até vamos ser solicitados, ou que esqueceram ali, esqueceram lá. Tichazosvika pakusaziva kuti tiri papi takanganwa uku Porque a takanganwa. visão é Jesus, Nekuti vhizheni ndijesu. nem meu defeito, nem minha perfeição, nem perfeição de ninguém, nem defeito Kutadza de kwangu ninguém kana aqui neste kururama lugar. kana kururama kwani kungagoni. Ninguém vai destruir, até inclusive eu Hakuna próprio. angaparadzi. Eu estou numa fase que já não consigo mais destruir essa igreja. Kana ini Nada. dapa chikamu chekuti handichakwanisa kuparadza chechi. Nem inclusive a minha ida, Kunyangwe kuenda kwangu. quer seja por viagem,
kungava ou quer seja por kwekushanya morte, kana fisicamente falando. kufa panyama. Essa igreja não cai mais nesse quer um Chechi ino dia. haichawa zva. Povo de Deus, tome conta. Thank you, Jesus. Tome nota disso. Amen. A visão já está semeada na vida do povo de Deus. A visão já está plantada na vida dos apóstolos. Apóstolos, Upenyu hwevanhu eles muapostolo. não são pais, Ivo havasi ana mas baba são mestres. asi mamasters. Quer dizer, o que significa? Zvinorevei Que dentro deles kuti pakati pavo já tem a graça de formar outros como eles. vane nyasha dzekufomawo vamwe vanhu. Depois desses outros serem formados, também formar outros também como Mushure eles. vamwewo vachifomawo Aí. vamwe. Aleluia. Aplauda para o Senhor Jesus. Ngatiomberei kuna icheche. Mas para tal nós precisamos de muito apoio. Eu acho que o tema a seguir, que Tinoda rubatsiro. Ndinofunga kuti musoro wenyaya unotevera. eu teria falado da salvação, né? Tanga tida Mas kutaura acho que zvesalvation. era muito importante com que nós falemos porque o que está, tem uma coisa que está a criar polêmica aqui esses dias Pane chinhu chiri kunetsa acerca mazuva de finança. pamusoro pefinance. Pessoas estão a dizer assim que essa igreja começou bem, pregava bem, não Vanhu sei vari o kuti quê, chechi yakatanga mas nos últimos zvakanaka tempos estão a andar a ichiparidza falar muito de dinheiro, dinheiro, asi dinheiro. mumazuva ekupedzisira vakutaura zvemari mari. E é por causa disso que as pessoas estão a oscilar, não sei o que é. Então, ndokusaka vanhu vari kune diviri chichi. o fato de as pessoas oscilarem não é por causa de finanças, porque tem igrejas que falam muito mais de dinheiro do que isso está bem cheio. kudzika fato kwevanhu haisi nyaya yemari é a nokuti kune mudança de machechi hábito. anotaura zvemari asi vakazara. O fato de Nyaya nós por um tempo estar em silêncio ndeyekuchinjwa não falar de finança kwezvakajairwa. e de repente estar a falar de finança não é desvio, é o tempo de falar de Kutaura finança. zvemari hakusi kurasika, inguva yacho yekutaura zvemari. É que nós por um tempo estabilizamos a parte espiritual Neimwe nguva e nós acreditamos de que a takambogadzirisa parte chikamu espiritual chemweya. os homens já estão a entender. Panyaya E dzemweya Deus vanhu agora diz vakuzwisisa. assim, agora vão na parte física, Mwari falem iko de zvino dinheiro. oti chiendai panyama mutaure zvemari. Começa a levar a igreja a crescer fisicamente. O Tangai reino de kutora Deus chechi kuti ikure fisicamente. panyama. Então, não tem como. Nós temos que falar de dinheiro, temos que falar de finanças, temos que falar de ofertas. Hazvina maitiro tofanira kutaura zvemari Acreditamos zvipiro. de que no próximo haver salvação e também oferta. O que tem a ver entre salvação e oferta? O que tem a ver entre Tichazotenda salvação e kuti dinheiro? pamiting inotevera tinenge tichitaura ruponiso nemipiro. Eu quero acreditar de que isso vai ajudar muito. Ndinoda kutenda kuti zvichabatsira Se zvakanaka. isso é permitido, está escrito. Será que Kana a salvação zvibvumira compra? Será zvakanyorwa. que é necessário estar a dar Será dinheiro, ajudar a ruponiso igreja rinobatsira. para mostrar que você está salvo? Isso é importante. É importante, não é? Zvinokosha yakanaka. É importante. Se o Senhor nos der tempo, talvez no domingo seremos assentados, mas para também fecharmos assim, eu gostaria com que os apóstolos e eu possamos passar a orar para as pessoas, dar a bênção em nome de Jesus. Chipedza ndaida kuti E ini se nemaapostoli você ter- tonamatira vanhu. Se você calhar com a graça de nosso Senhor, Ukasanganawo nenyasha vais dzaishe receber uma palavra profética com qualquer apóstolo antes de orar para ti. uchagamuchira shoko Vai receber uma rechiprofita palavra kubva profética kumaapostoli e vais receber uma vasati palavra profética comigo uchagamuchira shoko a qualquer rechiprofita tempo, kwandiri chero uma nguva orientação, qualquer Kana coisa orientation antes de chero orar para você. tisati akunamatira. Obrigada. E é assim que terminamos o programa Tapedza kudai programu num clima de muita paz, alegria, liberdade e, enfim, cavuluvulo, cavalavala. Até a próxima!